Futuro do RH. Liderança pelo arquétipo feminino, inteligência cíclica. E como toda essa coisa de inteligência sutil do feminino pode impactar no mundo dos negócios. É o que nós vamos tratar hoje no episódio Futuro do RH, um collab Voicers e Piuí. Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários de futuros saudáveis, fundadora do Voicers. E esse episódio vai permear uma convidada muito especial, Tânia Zacarias. Você já se apresenta pra gente, mas antes dessa apresentação, para vocês entenderem por que é ela que tem que falar sobre esse assunto, dá o like, segue a gente está nos principais streamings, no YouTube, para que vocês possam, de fato, nos ajudar a amplificar e também lembrar quando sairmos com o episódio. Fique conosco. Tânia, querida, se apresente, por favor. Quem você é, o que você está fazendo aqui, por que você está envolvida com essa coisa da liderança pelo feminino, inteligência cíclica. Eu sei por quê. Nós estamos muito próximas nesse trabalho, mas as pessoas ainda não te conhecem. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui e ter essa conversa tão, acredito eu, que sensível, importante e profunda, né, à sua maneira. Então, como a própria Lígia Zottini me definiu, eu sou uma futurista ancestral, pesquisadora de essências do essencial. Então, acho que para entender um pouco de onde eu venho e como é que a gente chega até aqui, né? Eu sou formada em administração pela GV, passei por essas escolas de negócio tradicionais do Brasil, fui trabalhar em consultoria internacional, trabalhei numa consultoria inglesa de branding, peguei toda uma trajetória corporativa e do mundo dos negócios. Mas muito cedo na minha vida, quando eu estava saindo da faculdade, eu adentrei o mundo interno. E por quase 10 anos eu tive esse caminho para fora de uma determinada maneira, com aquilo que eu sabia fazer, com aquilo que era o caminho, que me falaram que era o caminho, né? Tradicional do faz um colégio bom, vai trabalhar no corporativo, acabou, a vida é isso, tá resolvido. Só que algo sempre me chamou pro lado de dentro. E eu fui caminhando por 10 anos dentro do armário, né? Com uma vida dupla. Claro que isso não deu certo, porque tá cindida não dá certo. E tive, para além da vida cotidiana de bastante estresse, 2 colapsos de estresse, que eu também identifico que não era só pelo estilo de vida, mas também por a forma como eu estava cindida vivendo aquela vida. Ali, depois dos meus 30 anos, eu resolvi sair do armário e juntar os 2 mundos e não encontrei uma referência do que era empreender a partir de premissas e de formas de estado de mente, pode assim dizer, e de compreensões, que a minha jornada interna, de autoconhecimento, enfim, tinham me levado. E eu começo um laboratoriar como uma boa empreendedora, né, como uma pessoa inventiva. Bom, tá bom, não tem, cria. E eu começo a buscar integrar esses 2 mundos. E isso é o que eu venho fazendo há também quase 10 anos. Então, eu sou empreendedora, sou mentora. Hoje tenho esse projeto maravilhoso, esse movimento que a gente vai falar aqui com Lígia e mais um grupo de mulheres. E nesse caminho, em algum momento dessa trajetória, quando eu tive de volta mais perto no mundo dos negócios corporativos tradicionais, mas já com um feminino bastante integrado com o meu dia a dia, eu percebi que se tornou quase impossível conviver naquele mundo dos negócios estrutural daquela maneira, com o tipo de consciência interna que eu tinha desenvolvido. Claro que eu saio novamente, aí o meu caminho de empreendedora não volta nunca mais, mas hoje, parte do meu caminho com o trabalho de lideranças femininas é levar isso para as corporações, levar isso para as mulheres, para a gente falar de algo que, trabalhando com desenvolvimento humano há 8 anos, eu percebo que é uma grande fonte de dor, de ineficiência e de cisão para muitas mulheres. É isso, então fique conosco porque aqui tem bastante coisa hoje nessa dimensão. Eu acho que a gente já chegou, não ainda como gostaríamos, né, como gênero, tem todo um trabalho, mas pensa que em uma geração e meia, 2, dependendo do quão no futuro você já esteja, é no máximo 2,5, né, que realmente trouxe a mulher para esse lugar de protagonismo na liderança. A gente está falando de nem 30 anos. A hora que a gente fala do gênero, ele é muito importante chegar. Eu acho que a gente tem toda uma jornada ao redor de, desde ESG, desde as metas da ONU, de quanto de mulher, gênero a gente coloca lá.
Mas o fato é que, como a gente está falando de futuro do RH, tem toda uma jornada de chegar ao topo. E o arquétipo que está vigente é o masculino. Que arquétipo é esse? É aquele do objetivo, do racional, do comando e do controle. Algumas vezes a gente precisa de força, né, seja ela física ou estrutural, e nenhuma dessas características são negativas. O ponto é que elas são, por enquanto, a única que a gente percebe muito claramente. Quanto mais alto for na jornada de rumo ao topo, rumo às primeiras posições de liderança, mais a gente precisa desse nível de organização, desse nível de assertividade ou até mesmo de objetividade, né? Assim que o mundo dos negócios hoje está organizado. O fato é que a gente está criando máquinas, né? A gente já falou em muitos episódios aqui do Futuro do RH sobre inteligência artificial generativa, metaverso e tudo que está vindo aí. São máquinas que nós estamos criando a nossa imagem e semelhança. E nós a elas, né? Exatamente. E quais são essas imagens de semelhança? Comando, controle, assertividade, objetividade, preditividade, que são arquétipos masculinos. Então, a conversa aqui, ela tem toda uma cola e uma conexão com as próximas 2 décadas. Talvez você fale, nossa, Lígia, mas que distante, nem chegou o gênero. Por que a gente está falando de arquétipo, entendeu? Que o arquétipo feminino pressupõe-se o quê? Essa criatividade, essa conexão, a colaboração, a empatia, a intuição, a tal das soft skills, né? Que nasceu não à toa nessa dança tecnológica dos últimos 2 anos, porque entregar é importante, mas o como a gente entrega faz diferença. E a gente chama de soft, né? E soft tem algumas traduções, que é o sutil, é o leve, né, o flexível, que são características desse arquétipo feminino. Se está na dúvida, joga aí no prompt do GPT, liderança feminina pelo feminino. O próprio chat GPT vai te trazer essas características. Então, mas ademais do que o GPT vai fazer de resumo, eu queria que você contasse pra gente o que você entende por essa liderança pelo arquétipo, e acho que a gente pode começar daí. Eu acho que eu entendo basicamente aquilo que, né, você falou, assim. Agora, o que eu talvez tenha para contribuir para além de tudo isso belamente descrito é a importância, né? Então, é muito interessante, mas ainda quando a gente fala de arquétipo feminino, quando a gente fala e para ser muito clara aqui com vocês, né? Arquétipo feminino não tem a ver com mulher, assim como arquétipo masculino não tem a ver com homem. Isso tá para além do gênero. Todo mundo tem os 2 dentro. A gente é feito de princípios masculinos e femininos dentro, né? Então, quando a gente fala assim, o gênero feminino, por mais que ainda seja um percentual muito pequeno, já chegou ao topo e tá chegando e vai seguir chegando cada vez mais, a gente sabe como é isso, é importante falar disso, mas não é essa discussão, né, a conversa aqui. A questão é como, né, esse gênero tá chegando, e independente do gênero, qual é o percentual de energia e arquétipo que está presente na liderança hoje. Então, assim, se a gente for pegar uma palavra como arquétipo e reduzir de uma maneira, simplificar de uma maneira muito prática, para a gente poder compreender aqui, para quem não conhece tão bem o conceito, arquétipo poderia ser traduzido como um conjunto de comportamentos, digamos assim. Então, quando a gente fala de um arquétipo feminino e um arquétipo masculino, não tem nada a ver com papel na sociedade, não tem nada a ver com divisão de tarefa, de lar, não tem nada a ver com nada disso. A gente está falando de 2 princípios, que é o masculino e o feminino, que está dentro de todo mundo. O que acontece quando você tem vários seres que têm 2 princípios dentro, só que só um princípio está em funcionamento, tanto nos homens quanto nas mulheres? E mais, dentro das mulheres, como a gente vai falar mais pra frente, é uma boa parte do nosso trabalho e do meu trabalho também, as mulheres têm ainda um outro fator, né, biológico que chamam elas para esse lugar do arquétipo feminino. O que acontece é que a gente tem claramente estruturas cindidas, seres não inteiros, seres operando para além da sua capacidade, da sua potencialidade. E isso gera adoecimento. Isso gera uma perda de potência. Isso gera uma não inteireza nas possibilidades de ver e olhar uma situação. Então, conforme a gente vai se comportando cada vez mais igual a máquina, desenvolvendo máquina e cada vez mais esse comportamento, daqui a pouco realmente só vai precisar das máquinas mesmo. Agora, o que é isso que é o que o ser humano faz? Como a Lígia sempre fala e pergunta por aí. O que é aquilo que só o ser humano faz que nos torna humano? Isso tá no arquétipo feminino, dentro dos homens e das mulheres. Só que isso ainda não tá dentro das organizações. E aí elas estão se tornando organismos robóticos. Organismos mortos, porque o princípio da vida não tá ali dentro. Então, é um tema que encanta, que é o futuro do futuro do futuro, mas já é do presente.
e que a gente precisa falar sobre isso, né? Exatamente. A gente provavelmente vai ver mais esse tema, talvez dentro das conversas de liderança do futuro, talvez mesmo até como uma diversidade que está nascendo ainda. Sabe aqueles movimentos de diversidade que a gente via, todos esses que a gente está conversando com bastante compromisso em trazê-los à realidade, mas que 10, 15, 20 anos atrás eram pequenos grupos se movimentando. A gente percebe que essa é uma pauta que está começando a se despontar, mas é uma força ainda em desenvolvimento. E aí, quando a gente pede, de repente, esse comportamento, né? Vamos começar a chamar, talvez, o arquétipo de comportamento, e esse comportamento traz uma inteligência para a gente começar a mudar para o termo inteligência do feminino. As pessoas conseguem entender, talvez, a aplicabilidade quando tem essa capacidade da inteligência. É muito difícil classificar a inteligência do feminino. Porque, de novo, né? Arquetipicamente, uma é mais lógica, objetiva, e a outra é mais subjetiva. Sim. Mas se a gente tivesse que entender, né, essa coisa da criatividade, da colaboração, da empatia, da intuição, ela deságua em alguma coisa, né? Do cíclico, do receptivo, ela deságua em algum lugar, em alguma forma de inteligência. Se a gente tivesse que entender, olha, eu quero ir um pouco mais a fundo, por onde eu começo? Por onde eu tento verificar se minimamente está saindo alguma inteligência feminina do que eu estou fazendo hoje? Então vamos lá, eu vou dar uma voltinha, mas eu volto, né? Nesse projeto do Female, que integra esse feminino com esse masculino nessa palavra, entende essa, né? Esse lugar do junto. A gente fez várias pesquisas, foi a fundo para entender justamente buscar essa resposta, né? Do que é inteligência feminina. E é difícil porque o instinto natural, a primeira coisa que brota é querer masculinamente colocar uma forma, uma função e uma borda e um pra quê, que é justamente paradoxal ao que é a própria inteligência feminina. Então, só que por outro lado, por algum lugar a gente tem que começar, né? Então, entendendo que, primeiro, nosso olhar de inteligência aqui, ele passa por uma borda, por uma abordagem que é algo com o qual a gente possa navegar nas coisas cotidianas e práticas da vida. Então, né, implica não somente uma fonte de inspiração ou um saber conceitual que você não vive a sua vida com aquilo, mas não, algo com que você viva com aquilo acoplado no seu cotidiano. E que a inteligência feminina, ela leva a gente para ser parte de um todo, uma compreensão de que a gente é parte desse todo, sutil, invisível, muitas vezes inominável. E isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fé, tem a ver com esse campo com o qual a gente ainda não está acostumado a dialogar. Porque a gente acredita ainda muito somente no campo do que eu posso ver, pegar, tocar e compreender. Então se torna desafiador colocar essa definição objetiva, mas a gente entende que tudo aquilo que é parte de um todo, se a gente entra pelas partes, a gente chega num todo. Então, a partir disso, o Female cria 3 pilares, sobre os quais a gente pode experienciar esse lugar, ainda difícil de nominar, que é a inteligência sincrônica, né? O viver a vida com essa sabedoria, essa lei de um campo de consciência da sincronicidade. A inteligência receptiva, a habilidade de ouvir a mim, ao outro e à vida. E a inteligência cíclica, que vai para uma compreensão, aí sim, essa é a única que toca no gênero da mulher, mas que olha como o corpo feminino trabalha, como os nossos cérebros bioquímicos trabalham e o que isso significa na nossa vida cotidiana, que hoje, honestamente, não está sendo parte. E é curioso quando você fala, né, o todo e as partes, porque a gente vem de um paradigma de Revolução Industrial 3, né, lá do 200, 300 anos ela começa e finda, sei lá, poucas décadas atrás, que era mesmo dividir partes para entregar o todo. A gente mapeou tudo e ele fez a parte dela de empurrar um progresso muito grande. Só que a gente vem para um mundo onde essas máquinas dominam esse tipo de linha de montagem, né? E aí, a hora que eu preciso lidar com o caos, com o complexo, que é tudo junto ao mesmo tempo. Com a força da criação, exato. Né? Não é simples, por isso dessa camada e por isso da gente estar provocando nesse episódio algo que as pessoas nem... Talvez você nunca tenha ouvido falar de liderança pelo arquétipo. E tá tudo bem, porque a gente começou esse movimento não tem um ano... E a gente não sabia também isso direito. E eu acho que esse é o lugar. Quando a gente olha a empresa no antigo paradigma,
ela é estanque, ela é o que a matéria dela pode tocar, ela pertence àquele prédio, àquela marca, àquele grupo de pessoas, que até então ninguém nem olhava se estava inserido a um ecossistema, seja de uma cidade, de um estado, de um país, seja de um grupo de pessoas que servia. Essa coisa de uma empresa como razão social, menos pessoa jurídica, sabe? Porque uma pessoa jurídica é fantasiosa, ela nem existe. Eu gosto muito mais do lance da razão social. Qual é a razão que você existe? Essa discussão é muito nova. E ela tem uma borda dessa inteligência mais sutil em cima daquele todo que já existe. Uma coisa dançando com a outra, né? Aqui eu sirvo, SG. Isso tudo é altamente inteligência dessa Isso camada, né? ainda é arcaico, assim, com todo, né, pra onde a gente tá indo, né? E eu até adicionaria mais uma camada. Eu trabalhei bastante tempo nesse meu trabalho corporate com tendências e futuros, né? Então, vindo do futuro, eu traria mais uma camada, que são empresas enquanto organismos vivos, né? A gente Sim. compreender que aquele ser é um organismo vivo. Então, assim, da pessoa jurídica, né, do CNPJ puro, para uma razão social, ou seja, você começou a incorporar ali uma compreensão de que eu sirvo para algo além do fictício muro da minha fábrica. Para você falar, não, peraí, eu sou um ser vivo, porque afinal de contas eu sou composto majoritariamente por seres vivos. E o que isso significa? Espalhado pelo planeta, então, assim, hoje as grandes corporações são organismos globais, vivos, com suas células, dedos e braços espalhados pelo globo, sem a compreensão da vida, que eu acho que é isso que a gente começou a falar. E o que é compreender a vida? A gente precisa começar a falar, então, sobre poder de criação. E o poder de criação, ele não é junção de partes que dá um todo, não é igual fazer carro, você não junta, né? Como belamente diz um autor que eu sou muito fã, né? O Joseph. Isso é um olhar que fala que se você colocar roda, pneu, né, pneu, chassi, capô, dá carro. Só que a vida não é assim, você não pode juntar um monte de proteínas que dá gente. Então, como que é isso nas organizações? Essas coisas são parte de um todo. E aí a gente precisa de um novo conjunto de talentos, habilidades, inteligências e olhares. E aí que vem a inteligência feminina, porque ela inatamente conhece a criação e a vida. Todos nós conhecemos, mas está latente no corpo concreto e biológico. Então, assim, é uma mudança de paradigma gigantesca, mas eu diria necessária. Eu diria necessária e fundamental até para a gente lidar com todas as questões inerentes à vida, que a gente já sabe que temos aí pela frente. É isso, né? É o que você costuma dizer. A gente controla e comanda várias coisas pertencentes a esse antigo paradigma. E a primavera vem todo ano, até onde a gente sabe, né? Não tem um PMO que traz a primavera. Então, assim, essa frase sua é ótima. E, de fato, tem isso. Tem um lugar que as coisas acontecem e que a gente tenta dar uma previsibilidade e talvez gaste energia. Acho que é tudo sobre quanto de energia eu quero gastar daqui pra frente. E como eu coloco essas coisas pra dançar, né? Então, essa brincadeira, assim, né? De imagina ser PMO da gestão do nascimento da primavera, né? Agora, no dia 21 de setembro, todo mundo junto, pá, todos os pólens, as flores. É uma tarefa sobre-humana, absolutamente para além, né? Agora, claro, tem uma dança. E eu acho que o que o Female propõe é que a gente passe a dançar melhor. Porque não existe também, então tá bom, tá tudo entregue, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque também você perde o eixo, a gente perde a borda. Então, como todos os movimentos, a gente pendula muito para um lado, eventualmente a gente acaba tendo que pendular pelo outro para encontrar um equilíbrio. Se vamos pendular muito para o outro lado, né, da inteligência feminina, assim, né, num extremo, eu não sei, talvez não seja necessário. Mas se a gente for adicionando doses de uma na outra e entendendo que ambas são necessárias, a gente consegue unir intuição com planejamento. A gente sabe que boa parte dos grandes negócios foram criados à base de intuição, mas a gente só confia nisso quando foi lá, se provou, fez, aí você fala, bom, claro, Steve Jobs pode fazer isso, porque Steve Jobs. Então, assim, né, como é chegar numa reunião e falar, eu tive uma intuição. E isso ser levado a sério mesmo, né? Intuição e planejamento, né? Então, assim, gestão e entrega. Essa dança, né, que é o que a gente tem entendido que é fundamental para o arquétipo feminino ser parte dessa liderança. Isso é ter os dois arquétipos em sintonia. Então, eu dou um passo, a vida dá o dela, com toda a sua imprevisibilidade. Né? A gente não imaginava o que a gente ia viver nos últimos anos. A vida não tava nem aí pro nosso planejamento. Não tava nem aí.
Então, outro dia eu entrevistei uma empreendedora e ela começou um negócio e comprou um estoque. Ela falou, e era fevereiro de 2020. Eu falei, putz. É isso. Então, assim, acho que é sobre isso, né? Se a gente tivesse que trazer, né, essas partes mais práticas da coisa, tem uma parte dessa história toda que eu acho que vale você pontuar, que é a inteligência cíclica, tá? Você tocou em algumas delas e acho que isso é muito pertencente ao seu trabalho, porque parte do mundo, pelo menos a metade dele, ou boa parte, né, de um equilibrado desse mundo, ele é do gênero feminino, né? E a gente é feita de ciclos. Sim. E eu acho que a gente pode ir fechando essa forma que as empresas podem começar a olhar de uma forma muito prática para esse feminino dentro da força de trabalho. O que acontece hoje é que as mulheres estão trabalhando, liderando e vivendo a partir de uma forma de funcionamento que não é a delas. É muito interessante, mas a mulher passa por 2 grandes ciclos na vida. Um se chama menarca, que é quando a gente começa a ter o nosso ciclo menstrual, e o outro se chama menopausa. E por diversas razões, que não é o ponto a gente ficar adentrando aqui, o que acontece com quase todas as mulheres, inclusive comigo, aconteceu e com todas as centenas de mulheres que eu trabalho, é que algo absolutamente potente acontece com a gente ali mais ou menos entre os 12 e os 14, que o nosso corpo passa a poder gerar vida e por desconhecimento ninguém diz pra gente o que de fato vai acontecer e como a gente vai mudar. Quais são os talentos que a gente passa a ter, como a gente muda a cada uma das 4 fases do ciclo da mulher. Como que aquelas 2 grandes curvas, estrogênica e progesterônica, que hoje se sabe que são 2 cérebros, a mulher opera com 2 cérebros diferentes, com ondas cerebrais diferentes, um estrogênico e um progesterônico. O que isso significa em termos de vulnerabilidade, potência, habilidades, talentos, desafios? A gente não sabe, a gente agora tá sabendo isso. Isso faz uma baita diferença, porque o que acontece hoje com a maior parte das mulheres, como aconteceu comigo, como aconteceu com você e como acontece com quase todas que eu trabalho, é que a gente é convidada a operar somente na primeira fase, somente com um dos nossos cérebros, que é o nosso cérebro que tem as habilidades mais masculinas, de planejar, executar, analisar, que é o nosso cérebro consciente da primeira fase do nosso ciclo. A segunda fase, que acho eu que é por uma ignorância no sentido mais profundo da palavra, do desconhecimento, acabou sendo considerado um grande sintoma feminino, que é a TPM, por a gente não saber que o nosso cérebro está operando com ondas meditativas, que o nosso cérebro está operando a partir do subconsciente, que isso dá toda uma linguagem intuitiva, abertura de visão interna, enfim, tem uma infinidade de potências, mas que pedem um jeito de, né, uma forma de viver e um espaço para isso que não é presente na nossa vida e no nosso trabalho, isso gera um nível de estresse absurdo e faz com que aquilo que seria uma potência se tornasse um problema. E aí eu não vou nem entrar em menopausa, que aí é outra história ainda. Mas o que acontece é que tem toda uma estrutura biológica e bioquímica acontecendo dentro das mulheres, com uma infinidade de potências, com essa força da criação, porque o nosso corpo é designed para gerar a vida. E hoje a gente tá usando, assim, um iPhone 296 como um iPhone 2 e puto porque o aplicativo não roda direito. E sofrendo por causa disso. Então, acho que de todos os pilares que a gente trata no Female, né, eu acho que esse acaba sendo o mais concreto, o mais palpável pra gente começar, pela parte, chegar nesse todo, porque ele também dialoga com os outros 2. Então, hoje isso é o que eu chamo de inteligência cíclica, que é um regenerar dessa forma de funcionamento, de voltar a essa matriz original e entender como isso pode ser parte do meu dia a dia como pessoa, empreendedora, como negócios, como corporações, mas o que eu gostaria de dizer aos RHs é que tem muito custo, que está sendo diretos e indiretos, que estão vindo por conta desse não compreender dessa forma de funcionamento. E tem muito custo de oportunidade em cima da mesa por esse potencial não estar sendo utilizado. É isso, tem toda uma parte, como você disse, se a gente tivesse que resumir, de um cérebro que entrega, porque a gente já vê ele entregando, né? Que tem a ver com uma fase mais próximo da ovulação, que você brilha, né? Depois vale buscar as falas da Tânia, porque ela ensina isso e tá nas mídias sociais dela.
que a gente fala muito da TPM sintomática, mas ninguém fala da mulher ovulando e o quanto a capacidade magnética, seja de uma apresentação, de um plano de vendas, tem uma inteligência ali que a gente não classifica e não considera. Eu acho que tem essa dança que pode ser muito bem melhor entendida, né? Sim, tem conjuntos de coisas que a gente faz melhor em cada fase, né? E o que eu gosto de falar é que saber o que fazer e principalmente saber o que não fazer em cada fase é uma virada de chave, assim, gigantesca, né? Então, quando eu converso com as mulheres, por exemplo, comerciais, e falo assim, não, mas gente, tem fase, tem hora que eu vendo gelo pra pinguim, e tem hora que ela fala, meu Deus, não consigo nem vender um palito de fósforo. Por quê? O que mudou ali? Isso que parece randômico nas mulheres, não é randômico. Não é. Não é randômico. É uma curva muito bem clara. Ela é possível de ser mapeada e potencialmente utilizada. Quando é melhor dar feedback para sua equipe? Quando é melhor ter uma conversa difícil na sua organização? Que cérebro seu é mais vulnerável ou menos vulnerável para brigar pela promoção de alguém do seu time? É tangível. São coisas super concretas. Se você fizer isso de TPM, você tá vulnerável cerebralmente. Se você fizer isso ovulando, você tá protegido por dopamina, por várias coisas que estão acontecendo. Então, acho que é sobre isso, assim, um gostinho, né? Exato, eu acho que aqui é a provocação de agora. Então, se a gente tivesse que incentivar, e aí fechando, Tânia, os RHs, as empresas, as mulheres, os homens, porque afinal de contas, como você disse no começo, talvez o cíclico você possa ajudar diretamente uma mulher, né, liderada por você, mas todas as outras capacidades de criatividade, de intuição, de colaboração, de conexão, é uma inteligência que te pertence, é um arquétipo que também está em você. Então, é uma dança para todos os seres humanos. Por onde começa, né? Quero dar o primeiro passo. Faça o quê? Eu acho que o primeiro passo é primeiro reconhecer a importância, né? Porque aquilo que a gente não reconhece como válido, importante e fundamental, realmente cai num lugar dentro de nós de inutilidade. Então, eu acho que essa reflexão de olhar e falar assim, nossa, o que significa estar cindido? Né? O que significa pensar tanto do ponto de vista aí, eu vou falar agora das mulheres biologicamente nascidas e, né, identificadas dessa maneira, o que significa eu ter metade do planeta não podendo funcionar na sua forma mais perfeita da criação? Uau! Né? Uhum. Como é que eu posso olhar para isso e integrar isso dentro de um modelo de gestão? E eu acho que para os homens, né, a gente vai chegar lá ainda com o Female, mas tem, né, aí movimentos que estão começando a falar disso. É aí olhar para dentro, né, e falar o que significa para os homens terem essas duas forças dentro e não estarem podendo utilizar. O quanto isso está sendo perdido dentro deles, ou gerando sofrimento, também gerando seus desgastes, aí tem outras camadas, mas o quanto um líder que fosse incentivado e pudesse trazer o seu lado feminino para uma mesa de negócios com 20 homens na mesa, e esses homens fossem convidados a intuir algo e acessar isso, o quanto isso seria potente. Mas eu entendo que são passos diferentes e também sei, né, por estudos, né, aí alunos de Jung trazem isso, que também para os homens abrir espaço para receber o feminino operando na sua natureza já é um grande passo de acesso para isso. Então, seja como líder, como, né, time, pode ser um primeiro caminho, acho que é por aí que eu começaria. Maravilhoso. E a gente entende que todo movimento que é super embrionário como esse começa no ser primeiro. Antes de falar, olha, uma estratégia de RH, uma estratégia de treinamento, a gente está chamando, né, dentro do Female, e eu já vou abrir para você se despedir e contar um pouco desse movimento, que é o tal da empatia cognitiva, né? Quando você tem que introduzir um assunto tão novo, você vai por aquelas microdoses empáticas que permite a pessoa entender o próximo passo, à medida que o mundo está entendendo quais são esses outros passos também. Então, acho que com muita empatia cognitiva comece por você, né? E busque, se isso te interessou, busque mais canais de troca. Tânia, mostra os seus canais, conta pra gente onde te encontrar e termina falando o que é o Female Movement. Eu acho que, pegando o gancho no que ele já falou, né, eu faço esse convite de não deixar que, se num primeiro momento uma estratégia global, inteira, venha e fique clara, não deixar morrer aquilo que está nascendo, porque não está claro como implementar. Todos os laboratórios de inovação, eles começam apartados do grande sistema, porque o grande sistema ele tem uma força que ele atropela aquilo que é pequeno.
E eu acho que realmente o primeiro pequeno é dentro, porque a grande revolução vem dessa micro-revolução, né? Aqui, aonde eu tô e como isso reverbera. Então, meus canais, né? @Tânia Zacarias. Lá eu falo bastante coisa sobre isso, inclusive sobre o Female. O Female Movement, ele é um movimento que está nascendo para reintegrar o masculino e o feminino dentro de nós e no mundo dos negócios. A gente acredita que o futuro é female. E aí, female vem quando a gente junta essas duas palavras. O FE do feminino com o male do masculino. Os dois juntos, dentro e fora. Trabalhando de uma maneira integrada para a gente construir algo ainda maior. Então, a gente está começando por um movimento de mulheres, por essas razões todas que a gente está falando aqui, porque isso está mais latente, porque a empatia cognitiva também é começar por onde está mais fácil. Mas a ideia é despertar esses campos em líderes, mulheres, homens e organizações para que a gente possa chegar nesse lugar, não necessariamente de uma igualdade no sentido de somos iguais, mas trazendo também o olhar da equidade, que é somos iguais também em sermos diferentes e por isso a gente é absolutamente complementar e potente. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui e para quem quiser saber um pouco mais, fica à vontade para me contatar nas redes sociais. É isso, Tânia Zacarias. Esse foi mais um episódio do Futuro do RH. E de repente, a gente pode ter, fazendo como uma pesquisadora de cenários, a gente pode pensar coisas no futuro, do futuro. Talvez 2 lideranças, um CEO e uma CEO, aquele que está naquele momento operando mais pelo arquétipo masculino, aquele que está operando mais pelo arquétipo feminino. Talvez 2 do mesmo gênero, que se auto-identifique naquele momento mais bem preparado para liderar decisões de natureza mais feminina ou decisões de natureza mais, ou inteligência mais masculina. Mas o importante é que a gente entenda que essa dança precisa começar a chegar em todos os lugares, à medida que ela tenha os primeiros espaços de aparecimento. Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voices, nesse collab maravilhoso com a Piuí, Futuro do RH. Fique conosco, compartilhe, envie, like. Estamos nos principais streamings e no YouTube também. Muito obrigada. Futuro do RH.